Começando mais um Gira NBA, e aí meus consagradinhos e minhas consagradinhas, tudo bem com vocês? E espero que sim. No início do vídeo não se esqueça por favor de interagir de alguma maneira. Curtir, comentar, se inscrever, compartilhar, faz com que o canal cresça e muito, ajuda muito o canal a crescer. Vamos falar sobre as finais de conferência leste e oeste, aonde nós temos a seguinte situação. Ambas as finais acabaram de completar os jogos de número 4 nas séries. E, curiosamente, em ambas as séries nós temos a mesma situação para as equipes no que tange a vitórias e derrotas. Então vamos já pegar aqui estatísticas que a gente gosta de ver, né, um pouquinho sobre NBA principalmente, né? Então é o seguinte, ó, status de séries que ficaram, né, 3-1 acerca dos playoffs da NBA. Nós tivemos um total de 296 séries com 3-1. Ou seja, temos agora duas novas séries. Indiana Pacers e New York Knicks, onde Indiana Pacers lidera por 3-1, e Oklahoma City Thunder junto com o Minnesota Timberwolves, que o Oklahoma também lidera por 3-1. E conforme as estatísticas, nós temos a seguinte situação. Times que conseguiram abrir 3-1 numa série de playoffs, 283 deles saíram vencedores, ou seja, 95,6% de aproveitamento. Times que conseguiram se recuperar de um déficit, né, de 1-3, apenas 13, 4,4%. E aqui o detalhe é o seguinte, ó, temos aqui todas as vezes que isso aconteceu, né, em ordem cronológica, e a última vez que isso aconteceu nas finais de conferência foi aqui, ó, em 2016, entre Warriors e Thunder. Curiosamente, em 2016, o Warriors perdia uma série por 3-1 para o Oklahoma City Thunder, e ainda assim esse Warriors conseguiu virar para 4-3 nas finais de conferência oeste. Temos basicamente, né, conforme as nossas estatísticas, 95,6% de chance de ter uma final entre Indiana Pacers e Oklahoma City Thunder. Vamos falar então por ordem de jogo. Falar primeiramente aqui do jogo entre Oklahoma City e Minnesota Timberwolves, 128-126, jogo ótimo de se assistir, ambas as equipes jogando efetivamente para cima, placar alto e considerável, não tivemos uma larga diferença que nem a gente viu em algumas partidas das séries, e temos aqui uma partida que foi acirrada, decidida na última bola, cara. Se você for analisar o gráfico, a gente consegue perceber que o Oklahoma City Thunder, ele liderou a maior parte do jogo. Tá? Entretanto, o Minnesota Timberwolves esteve muito próximo durante a partida toda também. Então, nesse aspecto, na minha visão, merecida a vitória do Oklahoma City Thunder, que obviamente liderou a partida por mais tempo. Óbvio que o Minnesota também ele buscou o resultado, né? Senão não chegaria a essa situação aqui de 2 pontos apenas de diferença. Mas eu acho que aqui é o mais justo, né? Você ter uma equipe que liderou a maior parte do tempo. O Minnesota Timberwolves quase chegou, mas não conseguiu dessa vez, 128-126. E o Oklahoma City Thunder agora lidera a série por 3-1. Estatisticamente, de maneira individual, a equipe do Oklahoma City ela teve as seguintes estatísticas. Chet Holmgren, 33 minutos e 21 pontos. Jalen Williams, 39 pontos e 34 minutos. Grande partida do Jalen Williams, cara. Isaiah Hartenstein, 16 minutos, 2 pontos apenas. Shai Gilgeous-Alexander, 40 minutos, 40 pontos e 10 assistências para ele. Luguentz Dort, 30 minutos, 4 pontos. Então, assim, de 5 titulares, 3 deles passaram da casa dos 20 pontos, o que ajudou e muito, porque nós tivemos 2 titulares aqui, que nem o Isaiah Hartenstein e o Luguentz Dort, que não passaram de 5. Vamos falar bem a verdade. O Isaiah Hartenstein teve uma noite aqui de Rudy Gobert, vamos falar dessa maneira, né, no que tange a pontuação. E no banco de reserva, destaque pro Alex Caruso, com 33 minutos e 10 pontos. Da linha dos 3, 16 de 37 aproveitamento, 43%, um bom aproveitamento para ser bem honesto, e da linha do lance livre 16 e 21, 76% de aproveitamento. Para a equipe do Minnesota Timberwolves, Julius Randle, 28 minutos, 5 pontos, bem abaixo do que a gente imagina o Julius Randle jogar, né? Principalmente porque a gente viu partidas dele nessa série aqui, onde ele passou da casa dos 20 pontos, então assim, uma partida onde ele consegue contribuir com apenas 5 chama um pouco a atenção negativamente. Já, né, em contrapartida, o Jaden McDaniels conseguiu dar uma compensada, né? 31 minutos, 22 pontos. Rudy Gobert, 32 minutos, 13 pontos, também deu uma compensadinha aqui.
aqui, né, o que é um milagre, ele fazer mais do que 10 pontos por partida. Mike Conley, 19 minutos, 6 pontos. Anthony Edwards, 41 minutos, 16 pontos. Outro destaque negativo aqui, o Anthony Edwards produzir tão pouco na partida, né? Principalmente porque é um jogador que tem muita habilidade. Mas o que ajudou a equipe do Minnesota a estar próxima do placar na maior parte do tempo foram também os reservas. Nas Reed, 23 minutos, 11 pontos. Dante DiVincenzo, 28 minutos, 21 pontos. E o Alexander Walker, 29 minutos, 23 pontos. Então o banco de reservas também contribuiu bastante para que a equipe do Minnesota chegasse no final da partida ainda dentro do placar e, vamos falar assim, próximo de talvez conseguir uma vitória. Da linha dos 3 pontos, 18 de 41, 43% de aproveitamento, ótimo aproveitamento também. E da linha do lance livre, 22 e 28, 78% de aproveitamento. Aquela questão assim que nem a gente tinha trazido no início da série, né? Naquele vídeo de análise. O Oklahoma City era, obviamente, o favorito, na minha opinião. Até o momento, tem se mostrado realmente favorito. Na partida número 3, teve basicamente um apagão ali, onde a equipe do Minnesota Timberwolves teve uma diferença considerável, ganhou muito bem. Entretanto, que nem aquela questão que a gente sempre fala, quando a gente tem uma partida assim, onde uma equipe tem um declínio muito grande, a outra uma ascensão muito grande. Será que ambas as equipes vão continuar jogando dessa maneira? Ou seja, nesse caso, o Minnesota Timberwolves continuaria jogando bem dessa maneira e o Oklahoma jogando mal dessa maneira? Nessa partida, no jogo número 4, nós já tivemos a resposta. O Oklahoma City Thunder conseguiu se recuperar muito bem. O Minnesota manteve um bom nível, porque fazer 126 pontos na defesa do Oklahoma não é fácil. Entretanto, o Oklahoma também consegue se recuperar e aí faz 128 pontos. Na minha visão, 3-1 agora é só questão de tempo. Pode até ser que o Minnesota ganhe mais uma partida, eu não descarto essa possibilidade, mas ainda eu acho que fica dentro daquela situação de Oklahoma City em 6 no máximo. Indiana Pacers 130, New York Knicks 121. Mais uma série onde estamos aqui com um pezinho já bem definido nas finais. O Indiana Pacers mais uma vez conseguindo jogar muito bem, demonstrar um ótimo basquete, um basquete muito consistente contra a equipe do New York Knicks, que na minha opinião era a favorita nessa série. Nesse caso, nós tivemos uma liderança considerável do Indiana Pacers a partir ali do início do terceiro quarto, e aí até o final da partida ele conseguiu comandar a vitória, de certa maneira até um pouco tranquila, né? Não teve uma disparidade considerável de placar, mas conseguiu comandar bem as ações mais uma vez. Estatisticamente, a equipe do New York Knicks hoje, Mikal Bridges 34 minutos, 17 pontos, Odi Anunoby 40 minutos, 22 pontos, Karl Anthony Towns 37 minutos, 24 pontos e 12 rebotes, Mitchell Robinson 19 minutos, 6 pontos e Jalen Bronson 37 minutos, 31 pontos. Ou seja, nós tivemos um quinteto titular pontuando muito bem. Dos 5, 4 passaram de 15 pontos. Então, assim, foi uma boa partida ofensivamente do quinteto titular do New York Knicks. E ainda tivemos na reserva o Josh Hart com 36 minutos e 12 pontos. Nessa partida aqui, eles fizeram uma mudança de rotação para ver se conseguiriam parar o Indiana Pacers, que foi a entrada do Mitchell Robinson no lugar do Josh Hart. E, infelizmente, não deu certo. Então eu tinha até ouvido realmente essa possibilidade da inserção do Mitchell Robinson, né, que é um pivô, é um cara mais alto, mais de 2 metros de altura, para tentar ter um pouquinho mais de imposição ali dentro do garrafão. Infelizmente, não surtiu o resultado esperado pelo que se deu a perceber, 121 a 130 no final das contas. Da linha dos 3, 12 e 28, 42% de aproveitamento, ótimo aproveitamento, e da linha do lance livre, 33 e 39, 84% de aproveitamento. Já a equipe do Indiana Pacers teve Pascal Siakam com 35 minutos e 30 pontos, boa pontuação, Aaron Nesmith 32 minutos, 16 pontos, Miles Turner 33 minutos, 13 pontos, Andrew Newbard 29 minutos e 3 pontos, bem abaixo o Andrew nessa partida, e o Tyrese Haliburton, destaque da partida na minha opinião, 38 minutos, 12 rebotes, 15 assistências, 4 roubadas de bola, nenhum turnover. Além disso, para finalizar bem essa estatística, 32
pontos para ele. Tyrese Haliburton realmente jogou como um verdadeiro comandante na partida de hoje. E no banco de reserva, destaque para o Benedict Mathurin, com 12 minutos e 20 pontos, jogou muito bem. Da linha dos 3, 13 de 32, 40% de aproveitamento, e da linha do lance livre, 27 de 32, 84% de aproveitamento. Mais uma série que finaliza 3-1 nesse jogo 4, e na minha opinião, eu acho que o New York Knicks ele não consegue virar essa série. Da mesma maneira que eu também acho que o Minnesota Timberwolves não consegue virar. Teremos, na minha humilde visão, a final entre Indiana Pacers e Oklahoma City Thunder. Depois a gente, obviamente, vai fazer um vídeo de análise, até porque as séries não acabaram, mas assim, a situação ela tá bem próxima de se findar, principalmente pela questão do que tem se apresentado. Eu acho que essa série até do Indiana Pacers ela é até mais propícia a acabar no próximo jogo do que a série do Minnesota Timberwolves. E por quê? Na minha visão, o Minnesota Timberwolves ele demonstrou uma boa evolução, vamos falar a verdade. Venceu uma partida e a outra jogou muito próximo. Jogou ali até o final, até o segundo final, basicamente, tendo a possibilidade de ganhar, vamos falar dessa maneira. Já aqui a equipe do New York Knicks contra o Indiana Pacers teve uma vitória no jogo 3, beleza, sem problema nenhum, da mesma maneira que na outra série da Conferência Oeste. Entretanto, no jogo de hoje, mesmo o placar estando próximo ali 9 pontos, assistindo a partida você percebia que o New York Knicks não ia conseguir alcançar. Tá ligado? A equipe do New York Knicks, curiosamente, não tá conseguindo fazer frente ao sistema do Indiana Pacers, ofensivo e defensivo, cara. Não tá conseguindo realmente aquela questão, sabe? Não é legal essa frase, mas assim, encaixar o jogo contra o jogo do Indiana Pacers. O Indiana Pacers veio bem mais preparado para essa série, sabendo o que fazer melhor do que a equipe do New York Knicks, que não tem conseguido achar resposta pro ataque do Indiana Pacers com Tyrese Haliburton e Pascal Siakam. Portanto, que nem eu tinha mencionado, na minha visão, essa série aqui ela é muito mais propícia a acabar no próximo jogo, no jogo 5, do que a série da Conferência Oeste entre Minnesota e Oklahoma, porque na minha visão o Minnesota ele até pode ganhar mais uma partida, não acho que ele vai virar a série, mas eu até vejo o Minnesota ganhando mais uma partida, né, jogando bem, etc, às vezes ali numa noite não tão boa do Oklahoma City, mas aqui eu acho que já são para ambas as séries meio que favas contadas, é só uma questão de tempo para ambas serem campeãs, Indiana pelo leste e Oklahoma pelo oeste. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Tamo junto e até a próxima.